Certo. No último encontro, a gente já tinha falado do controle contínuo, onde o posicionamento dos polos do sistema no plano S define, de certa maneira, a resposta, né, transitória, né, do sistema. Na verdade, falando de resposta transitória, a gente sempre está falando dos critérios de estabilidade relativa, né? Já os critérios de estabilidade absoluta, eles estão associados, né, à parte da resposta que não é transitória, que geralmente é conhecido como resposta nominal, né? Ou de regime contínuo estável, né? Quando a resposta é estável, né? Ou é assintoticamente estável, né? Mas é claro que isso aí são outros critérios que a gente pode certamente associar com digamos assim, que um arcabouço teórico preliminar que tem uma certa ligação com sistemas no plano S, né? Mas para ser mais, digamos assim, concretos, eu poderia dizer que a gente precisa de fazer um mapeamento de polos e zeros, né? Um mapeamento de polos e zeros do plano S para o plano Z, né? Por esse motivo, a gente vai colocar aqui, vou colocar aqui o mapeamento de polos e zeros, certo? Pronto. Nesse sentido, o que que a gente quer? A gente tem um plano, que é o plano S. A gente costuma chamar coloquialmente de plano S porque a gente está falando de números complexos, só que no plano que está, ou no plano ou domínio da transformada de Laplace, né? Então, aqui o plano S e teríamos um outro plano que seria o plano, opa, teríamos o plano Z, né? Então, para fazer esse mapeamento, o que que a gente ganha com esse mapeamento, na verdade? A gente ganha o quê? Que se eu tenho um conjunto de polos, né, eu quero saber como é que isso se comporta dentro do meu plano Z, né? Então eu posso dizer, esses dois polos que estão aqui, eles passam a estar aqui, sei lá, né? Vamos supor aqui ou aqui, né? Sendo que tem uma circunferência, né, imaginária aqui de rádio igual a 1. E aí, com isso aí, a gente pode concluir, né, sistematicamente, como se comporta meu sistema no plano Z, né? Ou seja, para projetar um controlador digital a partir das informações que eu tenho no plano S, eu posso fazer um mapeamento para o plano Z e verificar como vai se comportar, né? Da mesma maneira, se eu tenho informação no plano Z, eu posso passar para o plano S e vou fazer um estudo sobre alguma coisa que eu tenha interesse no sistema, seja estabilidade absoluta, estabilidade relativa, né? Verificar margem de fase, margem de ganho, perdão, margem de ganho, margem de fase e entre outras coisas, né? É, a gente sabe, né, de antemão, como já tinha falado em outros encontros, que existe uma relação, né, e é que E elevado a S TS, né, que o meu tempo de amostragem, né, é igual a Z, né? Então, e também de acordo com alguns momentos anteriores, a gente falou também do fato, né, existir uma periodicidade no, no espectro, né, de no espectro de frequências, né? E a gente falou isso aqui, né? De alguma maneira aqui a gente chegou a comentar isso implicitamente porque vemos que é um somatório, né, de uma resposta, né, em frequência no plano S, né? Mas a gente foi um pouco mais enfático para falar disso aqui.
né, quando a gente provou, né, que a transformada de Laplace da função com asterisco, que é produto de aplicar um amostrador, né, ela é periódica e seu período é ômega s, né? Então, dessa maneira, a gente também pode vir aqui e dizer, bom, já que eu tenho certeza disso aí, de certa maneira eu também posso dizer que existe a periodicidade, né? E nesse sentido, no plano S, a gente pode eh, assumir que existe um limite inferior superior sobre o eixo vertical, né? E sobre o eixo vertical você vai ter menos ômega s sobre 2 e aqui vai ter mais ômega s sobre 2, né? Então, nesse sentido, aí a gente pode já ter alguns critérios, né, que definem de onde a onde eu posso certamente fazer um mapeamento garantido, né, de tal maneira que eu não tenha espectros, perdão, ou harmônicos na frequência que sejam, na verdade, repetidos, né, em outras palavras, né? Então, não vou ter duplicidade, né? Por uma questão que a gente já falou, que tem a ver justamente com a periodicidade do espectro de frequência, né? Então, eu posso colocar isso aqui de outra maneira. Eu vou colocar isso aqui um pouco melhor, porque o desenho não ficou muito legal aqui, mas a ideia é isso aqui, ó. Pronto. E aí a gente tem isso aqui. É isso aí, certo? Dessa maneira, então, a gente tem que, bom, é, sobre o eixo imaginário, eu vou ter o espectro de frequência, né? Eu vou tirar isso aqui, vou colocar um pouco mais para cima. Isso, dessa maneira, então, é, se eu tenho polos dentro dessa região aqui, é a região que está do lado direito, né? Perdão, esquerdo. O semiplano esquerdo implica um comportamento dentro desse círculo aqui de raio unitário, certo? Nesse sentido, a gente pode dizer que existe uma relação, né? Uma relação de correspondência, né? Entre os polos que estão dentro do plano semi-esquerdo, do plano esquerdo, do semiplano esquerdo e o interior desse círculo de rádio unitário de rádio igual a 1, né? Essa correspondência pode-se dizer que é uma correspondência unívoca, né? Nesse caso, estamos dizendo que você tem eh, uma relação entre os polos do semiplano esquerdo com os polos interiores ao círculo de rádio 1, certo? Isso é uma relação unívoca, ou seja, que para dois polos eu tenho que ter dois polos também, para três tenho que ter três, etc, etc, né? Ou seja, isso é existe uma relação unívoca, né? Mas essa relação é somente para os polos, né? Relação unívoca apenas para os polos. Não posso dizer a mesma coisa sobre os zeros, né? A gente vai ver isso posteriormente, né? Mas, de fato, a priori a gente não pode garantir a mesma coisa sobre os zeros, né? Uma explicação rápida tem a ver com o lugar geométrico das raízes, né? Então, se eu movimento os polos, de certa maneira eu também vou movimentar o lugar geométrico das raízes. E isso significa, de alguma maneira, ter que colocar uma quantidade adicional de zeros, né? Então, a relação unívoca é somente para polos, para zeros não é, né? Então, vamos fazer esse mapeamento de maneira sistemática. Primeiro a gente vai mapear o eixo imaginário, depois a gente vai a mapear os limites da faixa, né, associada
a, a componentes que somente possuem frequência, né? Ou seja, o eixo vertical, e depois vamos fazer um mapeamento genérico, né, de tudo, de todas as partes, né, que compõem esse contorno, né? Então começamos por mapear esse contorno aqui. A gente poderia dizer, bom, primeiramente eu não posso ter, senão eu posso ter somente isso aqui, esse caminho aqui, né? Então esse caminho aqui, ele vai ser uma primeira parte da minha trajetória por onde eu vou me movimentar no plano S, e ela só pode ir de 0 até mais ômega S sobre 2, né? E assim por diante, né? Então, na verdade, a gente quer com isso aí garantir um mapeamento entre esses dois espaços, né? Finalmente, a gente pode utilizar isso aí para eh, elaborar algum mapeamento usando alguma técnica baseada em expansões de Taylor, ou etc. E posteriormente verificar, né, como é que fica uma função em S, uma função de transferência em S, e como fica a mesma função em Z, né? E a partir disso verificar se conserva ou não conserva alguns aspectos relacionados com a natureza do sistema. Por exemplo, como a gente pode falar hoje, a estabilidade, que é talvez um dos problemas, um dos tópicos mais importantes, porque quando a gente tem um sistema, naturalmente a gente quer verificar de antemão que, geralmente, né, para controle, a gente sempre precisa saber se ele é ou não é estável, né? Então, a estabilidade do sistema é muito importante. Por isso, eu acho que é importante falar disso hoje, tá? Bom, é, se a gente pega, né, aquele eixo vertical, né, pois então a gente vai ter o seguinte, né, assumimos, né, de antemão, vamos colocar aqui vamos colocar isso aqui como se fosse vou colocar aqui um eixo vertical A, né, então como seria esse eixo vertical? Tanto que esse eixo vertical pode ser para cima ou pode ser também para baixo, né? Mas na verdade a gente nunca vai em sentido sul, né? A gente sempre vai de baixo para cima, né? Então temos um caminho mais ou menos assim. Bom, a gente pode estabelecer, né, as trajetórias como a gente quer, né? Mas a gente vai colocar isso aqui assim, de menos ômega S sobre 2 até ômega S sobre 2. Se a gente mapeasse isso em 2D, em duas dimensões, e a amplitude disso representasse a amplitude dos harmônicos que compõem, né, o sistema, que em outras palavras é a resposta ao impulso unitário, então, de menos ômega S sobre 2 a ômega S sobre 2 seria o domínio da frequência que a gente vê em um diagrama de Bode, né, por exemplo. Então, fazendo esse mapeamento aí só para o eixo imaginário, somente para o eixo imaginário, a gente assume que existe um número complexo, né, S, só para ser coerente com o fato de estar no plano de Laplace, e a gente assume que existe um sigma, que significa parte real, e vamos assumir que existe uma parte imaginária, j ômega, certo? Sendo bem genérico, sendo ômega qualquer valor que esteja entre menos ômega s sobre 2 e ômega s sobre 2. Uma maneira de reforçar esses limites do eixo imaginário é o teorema de Shannon, que a gente já conversou em algum outro momento. Tá? Então, sendo isso, a gente pode ter isso basicamente assim, né? Z é igual a E elevado a sigma mais J ômega vezes TS, ou seja, E elevado a sigma TS mais, perdão, E elevado a J ômega TS. Pronto, né? E a gente pode ainda dizer, bom, como ele está sobre o eixo imaginário, visto que sigma é igual a zero, então C é igual a E elevado a J ômega TS. Pronto. Em outras palavras, usando a identidade de Euler, né? A gente tem aqui cosseno de ômega TS mais J seno de ômega TS. E pronto. E obviamente isso aqui, se a gente utilizar aquela representação fasorial que costuma utilizar em algumas áreas,
tudo bem, isso seria o mesmo que 1 fase ômega ts, né? Mas acho que por enquanto fica tranquilo falar somente desse jeito aqui, né? É, sim, de certa maneira isso também pode ser escrito assim, ó, 1 fase de ômega ts. Já cada um vê como prefere adoptar, né, a simbologia, mas geralmente esse aqui é um método, é um jeito bem comum também, né, mas enfim. O exponencial, já sabemos que tudo que acompanha o J representa a fase e o que está do lado esquerdo, pues representaria de alguma maneira a amplitude, o módulo, nesse caso é 1. Então, cada um vê como é que se sente mais confortável para tratar isso aí, né? Mas a simbologia é basicamente essa, né? Bom, isso porque a gente graficou aí, fez um mapeamento do eixo imaginário, né? Mas a gente também sabe, né, que esse ômega ele está restrito, né? Então, como ômega está restrito entre menos ômega s sobre 2 e ômega s sobre 2, então a gente pode dizer o quê? Bom, então Z é igual a E elevado a J. Ômega S, podemos colocar, na verdade, vamos mapear, né, um limite inferior, que nesse caso seria ômega S sobre 2. Só que a gente sabe que, bom, eu vou colocar aqui, na verdade, ômega S sobre 2, né? Então, ômega S sobre 2 vezes TS. Só que a gente sabe que, eu vou colocar aqui, sabemos que eh, ômega S é igual a 2π sobre Ts, né? Então, temos que isso aqui é automaticamente igual a π e elevado a jπ. Da mesma maneira, se fosse menos ômega S sobre 2, então a gente pode colocar aqui um limite, né? Então, podemos colocar esse limite como a parte, digamos assim, vou colocar aqui umas letrinhas aí para ajudar nessa representação. Eu vou colocar aqui 1 e aqui 2. Não, eu vou colocar melhor assim. Vamos colocar. Eu quero colocar alguma coisa aqui que possa ser legal, né? Então vamos colocar B e B'. Só para a gente se ajudar aqui, tá? Ou a gente também pode colocar, para que fique um pouco mais coerente com o que eu venho falando, podemos colocar aqui mínimo e máximo. Aí então a gente sabe que Z mínimo é isso aqui. E Z máximo é igual a E a JP. Pronto. E de fato, né, quando você pega por aí algum documento, alguma referência bibliográfica, quando você pega algum, sei lá, algum material que fale sobre sistemas digitais em si e seu espectro de frequência, você sempre observa que o espectro de frequência ele está mapeado entre menos 3.14 e 3.14, ou menos pi até pi, né? Já é uma questão muito comum abordar o espectro de frequência dessa maneira. E geralmente, quando você só pega o espectro de frequência no semiplano positivo, aí você encontra de 0 a 6.28 ou 0 a 2π, né? Sendo que você vai ter uma parte que é a metade, onde está ômega s sobre 2, que geralmente é π, e aí você assume que daí para lá tudo é outro espectro, né? Mas isso aí, como já a gente viu em outro momento, representa justamente digamos assim, a concepção que garante, né, a satisfação do teorema de Shannon, né, e a frequência de Nyquist, né? Então, é basicamente isso que eu quero reforçar aí. Bom, mas os limites, então, como a gente falou, estão relacionados com isso, né? E o eixo imaginário está relacionado com isso, né? Vejamos agora o fato em que você
não somente mapeia a parte imaginária, como você também quer mapear, né? Digamos assim, isso aqui, né? Que seria como uma possível trajetória. E aqui também, né? Você teria isso aqui, né? Que seria uma possível trajetória, né? Ou seja, começa aqui embaixo, vem do infinito, passa pelo eixo imaginário, obviamente cruzando por menos ômega s sobre 2, passa pelo eixo imaginário, passa pela origem, né? Pela origem, né? E depois bate ômega s sobre 2 e outra vez volta para o infinito, né? Então, nessa situação, a gente tem o quê? Obviamente, isso aqui eu estou colocando mais ômega s sobre 2 e aqui menos ômega s sobre 2, mas a gente sabe que isso aqui é j, né? Por quê? Porque estamos no eixo imaginário. Consequentemente, se você aplica aqui um tratamento um pouco mais detalhado, ou seja, você pega essa trajetória e divide em parcelas, então você vai obter o quê? Uma correspondência unívoca, sim? Porque você assume que por aí podem passar polos, né, por exemplo, e você vai encontrar uma correspondência com uma outra estrutura geométrica no plano Z, né? Então, vejamos isso aí. Basicamente aí, a ideia seria o quê? Isso aqui é somente para a gente não deixar passar, né, essas questões, né? Quando sigma é igual a zero, a gente nota que fica só imaginário e então ele é mapeado para um círculo, né? E esse círculo ele vai de ômega s menos ômega s, né, menos ômega s sobre 2 a ômega s sobre 2, ou seja, ele começa em π, em menos π, né? Estando aqui, ele vai menos π e vai até π. Perdão, menos π até π, né? Vejamos, vamos fazer o análise. Estamos aqui em zero. Se colocou zero, ele vai me dar zero. Isso mesmo. Então tá, aqui está. Então vamos ver. Vamos colocar aqui agora sim uns pequenos números para entender isso melhor. Aqui está o número 1, aqui está o número 2. Por aqui vai ser o número 3, que vai para o infinito. Né? Aqui vai ser o número 4, que vem do infinito. Aqui o número 5. E aqui o número 6, que na verdade coincide com o ponto 1, né? Então, é como se eu tivesse 6 estágios e eu vou analisar o comportamento dessa trajetória no plano Z, né? Usando minha transformação Z igual a E elevado a STS, nesses 6 estágios, né? Sendo que o estágio número 1 coincide geometricamente com o estágio número 6, né? Então, para fazer isso, comecemos no estágio 1. Então, vamos lá. No estágio 1, vamos ter o quê? Vamos ter E elevado a 0, J0TS, ou seja, é igual a 1, né? Então, temos aqui. Então, temos 1. Vou colocar aqui, ó. 1. Bom, na verdade, temos 1. Eu vou colocar aqui 1, mas eu vou colocar, querendo em outras palavras, que o estágio 1 ele é mapeado para aqui, né? Vamos para o 2, né? No estágio 2. No estágio 2 temos o quê? Temos que E elevado a... vou colocar aqui... na verdade, eu coloquei 0 aqui, mas na verdade era para colocar sem o J, né? Porque é 0, né? Nesse caso estou dizendo que S é igual a 0 mais 0 J, né? Só isso, né? Bom, por outro lado, no estágio 2, a gente tem o que? STS, só que S, nesse caso, a variável S é igual a 0 em sigma, né? E elevado a J ômega S sobre 2 vezes TS, que a gente já sabe que isso aqui vai dar igual a E
elevado a jπ, né? Só que sabemos também que isso é o mesmo que cosseno de π igual, mais j seno de π, o que também sabemos que é igual a menos 1. Né? Portanto, o estágio 2 ele é mapeado aqui. Eu vou colocar aqui e vou colocar um pequeno gap. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, é porque esse desenho aqui vai ficar um pouco feio no sentido didático, porque ele vai ficar muitas coisas próximas, né? E não vai dar para ver o que eu quero. Então, vamos pensar por um momento que aqui está o 2, certo? Só que eu vou fazer um zoom, né? Um zoom disso aqui, né? Eu vou colocar uma lupa aí e vou ver o que acontece bem de perto. Então, eu vou colocar aqui um tipo... Olha, vou colocar... Já começou a complicar isso aqui. Não, vou colocar esse aqui. Vou fazer um zoom disso aqui, só essa parte, né? Porque estou no estágio 2 e eu quero analisar o que acontece em 3, por exemplo. Então, em 3, a gente tem o quê? Tem que E, certo? Só que STS, só que o que acontece? S é composto por uma parte real e imaginária. A real, ela vai para o infinito. É como se tivesse infinito, certo? Mais J ômega S sobre 2TS, né? Não, assim e TS, né? Só que aí sabemos o quê? Que quando isso aqui é elevado ao infinito vezes TS, né? Nesse caso, que na verdade não é infinito, é menos infinito. Por quê? Porque ele está indo com sigma sentido, nesse sentido aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, inclusive, como menos infinito, né? Então, como é menos infinito, isso aqui vai ficar E elevado a menos infinito vezes E elevado a Sj ômega S sobre 2 vezes TS é o mesmo que Jπ. Mas isso aqui, querendo ou não, é sempre igual a zero, porque elevado a menos infinito é zero. Ou seja, o 3, o passo 3 vai ir para onde? O estágio 3 eleva para para a origem, né? Então aqui estaria 3. Ponto. Vou colocar aqui dentro desse requadro verde também. Daqui a pouco eu vou pegar esse requadro verde imaginariamente e vou trazer para... vou ver ele de perto, né? O que acontece? Estando no 3, eu fui para o infinito e ele me levou para a origem do plano Z. Agora, estando lá no infinito, eu quero ir para... Estando lá no infinito é o mesmo que estar aonde? Estar lá no infinito é 3, mas estar no infinito 3 é o mesmo que estar no 4. Então, a gente pode dizer que 3 e 4 de certa maneira, porque se está estar em 4 significa estar em menos infinito também, e isso me vai dar a mesma coisa. Então, eu posso dizer que o 4, eu posso dizer isso aqui, ó, que o 3 e o 4 coincidem, né? Então, pronto, então já posso vir aqui e dizer, opa, coincidem, né? Então, aqui também está o 4. Só que agora vem outra questão. 5. Estando em 5, vamos ver o que acontece estando em 5. Em 5 você vai ter o que? E elevado a STS, só que S, nesse caso, vai ser o que? Né? Estando em 5, você está sobre o eixo imaginário, né? Nesse caso, você está com sigma valendo zero, né? Ou seja, E elevado a J menos ômega S sobre 2TS. Mas sabemos que isso aqui é o mesmo que E elevado a menos Jπ. Ou seja, sabemos que isso aqui é igual a cosseno de menos π mais j seno de menos π. Cosseno de menos π, por ser uma função par, é o mesmo que menos cosseno de π, ou seja, temos 1. Né? Então, aqui
está, né? Estaríamos colocando ele em 1. Perdão, peraí, acho que eu fiz errado aqui. Não, perdão, cosseno é menos π, é o mesmo que cosseno é π, né? Então isso aqui vai dar 1, né? Menos 1, perdão, menos 1, né? Isso mesmo, né? É isso mesmo. Vai dar menos 1, ou seja que nos leva para, novamente, o ponto 2. Ou seja que o ponto 2 coincide com o ponto 5. O estágio 2 coincide com o estágio 5, né? E do 5 para o 6, pois a gente imagina o quê? Que finaliza o trajeto, né? O contorno. Nós vamos verificar isso, então. 6, a gente vai ter E elevado a STS, né? Igual a o contorno vai ser o que? Nesse caso, a gente vai estar somente com a origem, né? Então vai ficar E elevado a 0 e vou colocar assim, né? Mais uma vez, né? Tipo 0 mais 0 J, perdão, J 0, né? TS, ou seja, igual a 1. Perdão, é isso mesmo, igual a 1. Ou seja, ele terminaria aqui. Certo? Bom, mas olhando para isso, o que aconteceu então? Eu venho aqui, começo em 1, né? Ele vai em 1 e vai até 2, certo? Em 2 ele vai para 4, em 4 ele vai para 3, e de 3 outras vai para 5, e depois de 5 vai para 6, fechando todo o contorno. Mas o que aconteceu aqui na verdade, né? Porque praticamente a gente diz que esse semiplano direito no plano S, semiplano esquerdo no plano S, ele é mapeado para o interior desse círculo. Mas se esse contorno está assumindo uma parcela infinita, né, que está associada com o infinito do semiplano esquerdo, então esse infinito se transformou na origem. Então é como se a gente tivesse pegado o infinito do semiplano esquerdo e tivesse encapsulado, contraído ao ponto de se tornar a origem. Então esse trajeto aí parece que se tornou um círculo fechado, mas há uma parte desse círculo que equivale ao infinito, né? Ou seja, que todo polo que fica muito para a esquerda, que tecnicamente é como se fosse desprezível, né? Então é o mesmo que um polo que está muito próximo da origem no plano C. Então, aí onde eu quero falar o seguinte, fazendo um mapeamento aqui, tipo, fazendo um acercamento aqui, aplicando um zoom nisso aí, a gente tem o quê? Então, aqui, ó. Eu vou colocar, aliás, bem aqui. Não, por aqui mesmo. Eu vou ter uma coisa assim, né? Eu vou ter... Opa. Eu vou ter aqui, ó. Certo? Aqui está a origem, certo? No plano C. E aqui está o caminho, né? Então ele chega aqui, aqui está o estágio 2, né? Mas na verdade, o que acontece? É como se existisse um pequeno gap aqui, eu vou colocar um pequeno gap aqui, certo? O estágio 2 está aqui. Então, é como aqui está o estágio 2. Eu venho de lá, pá, opa. Ou seja, estou vindo de 1, certo? Chega em 2. Em 2 ele tem que ir para onde? Para o infinito lá no semiplano esquerdo S. Então, se ele vai para o menos infinito, ele tem que ir para a origem aqui. Então, é como se existisse isso aqui. Certo? Estando na origem,
que seria o mesmo que estar em 3, né? Eu vou sair de lá da origem, ou seja, no semiplano esquerdo esse é o mesmo que voltar do infinito, do menos infinito. Então é o mesmo que estar em 4. Ou seja, a origem é 3 e 4, em outras palavras. É o mesmo que dizer que é o 3 e 4 do semiplano esquerdo, ou seja, o infinito. 3 e 4 coincidem, né? Tanto em S quanto em Z. Então agora eu vou voltar de lá. Voltar significa, em outras palavras, sair da origem e voltar para uma região aqui que vai ser justamente 5, né? E de 5 eu vou para 6. E o que acontece com esse pequeno gap, então? Na verdade, esse gap aqui é só para dizer o que exatamente? Que para essa curva ser realmente uma curva fechada, né? Tem que existir uma conexão, né, entre esse ponto 5 e 2, mas esse ponto 5 e 2 não podem ser conectados, porque se eu conectasse o 5 e 2 aqui, estaria dizendo que esse ponto 5 e esse ponto 2, se eles estivessem conectados, não teria como ter um eixo aqui imaginário, né? Eles estão desconexos aqui um do outro, né? Estão conexos através do eixo imaginário, mas para eu poder passar pelo semiplano esquerdo, eu tenho que ir até o infinito e tenho que voltar de lá até o semiplano, até o eixo imaginário. Ou seja, se eu quero realmente representar o fechamento desse contorno, eu tenho que ir até o infinito e voltar do infinito para o eixo imaginário. Ou seja, deve existir os passos 3 e 4, né? Certo? Se eu não faço esse percurso passando por 3 e 4, eu não estaria considerando o semiplano esquerdo, estaria considerando apenas o eixo imaginário. Por isso é necessário ter o estágio 3 e 4. O fato é que quando a gente considera o estágio 3 e 4, é necessário passar pela origem. Então não é certamente um círculo, propriamente dito. É como se existisse um círculo que antes de chegar no eixo horizontal negativo, eu tenho que ir até a origem e rapidamente voltar, por dizer assim. Como se a gente tentasse enganar isso aí. Mas para enganar isso aí, a gente cria um gap aqui, esse gap epsilon, e esse epsilon tende a ser zero, de tal maneira que a gente assume que existe uma pequena ida e volta aqui, certo? Até 3 e 4, né? De tal maneira que esse contorno fica fechado, né? E é dessa maneira que a gente pensa o mapeamento, né? Então, sempre que você está indo para o semiplano esquerdo mais para infinito, ou seja, menos infinito, você está indo mais para a origem. E de certa maneira, todo polo que esteja próximo da origem é todo polo que está próximo da origem no plano C, é todo polo que está muito longe no semiplano esquerdo, no plano S. Então, é basicamente isso, tá? Já se a gente quisesse fazer um mapeamento agora de cada uma dessas observações que a gente fez, né? Então, a maneira de exemplo, por exemplo, eu posso colocar aqui, isso aqui, ó, eu posso ter aqui, ó, aqui está meu plano S, certo? E aqui eu vou colocar, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma trajetória desse tipo aqui, né? Passando por sigma 2 e aqui passando por sigma 1, né? O que a gente tem nesse caso? Sigma 1 e sigma 2, vamos assumir que eles são eixos verticais, né, que estão no plano S. E aí a questão é que você, para fazer esse mapeamento, ou seja, assumindo que eu tenho aqui meu plano Z, né? Aí a gente pode fazer o seguinte, bom, se é sigma e ele percorre todos os valores, é porque eu tenho uma coisa mais ou menos desse tipo. Eu tenho S valendo sigma 2, né? Vamos ter dois casos, né? Vamos chamar de S2 igual a sigma 2 mais J ômega, sendo que ômega pode percorrer qualquer valor porque eu estou desenhando isso como eixos verticais contínuos, né? E que ilimitados, né? Então, pronto. Então, o ômega também será ilimitado, né?
Se a gente aplica uma breve formulação aqui, E elevado a S2TS é o mesmo que E elevado a sigma 2TS vezes E elevado a J ômega TS. Só que sigma 2TS são conhecidos, então isso certamente me vai dar um valor, né? Um valor que é o módulo. Já isso aqui, ômega TS, vai variar, certo? E vai variar em como? Então vai ficar E elevado a sigma 2TS vezes cosseno de ômega TS e aqui fica mais J seno de ômega TS, certo? Essa parte que está interior às corchetes é uma circunferência, né, de rádio 1, certo? Cujo ângulo varia de ômega partindo em zero até infinito, certo? Mas como é um círculo, obviamente tem ângulos que vão ser coterminais, vão ser, digamos, coterminais, né? Então, é uma circunferência. Então, tipo, eu posso ter aqui, ó, no plano C, eu vou ter uma circunferência. Eu vou colocar aqui pontilhado uma circunferência de rádio igual a 1, só para ter uma correlação conceitual das coisas que eu estive falando. Mas esse E elevado a sigma 2TS vai definir se eu vou estar abaixo, ou melhor, estou dentro desse círculo unitário ou fora, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, um círculo. Opa. Certo? E se aqui é sigma 2, então pronto. Então aqui tem um círculo, certo? E o rádio disso aqui vai ser E elevado a sigma 2Ts. Pronto. Ah, mas eu tenho um sigma 1 que está do lado negativo, né? Aí já a coisa muda, porque a gente sabe que o exponencial de um número negativo tende a ser menor que 1. Então, aí sim eu posso ter certeza de que esse 2, nesse caso, esse 1, vamos dizer, vai ser igual a sigma 1 mais j ômega. Ok, continuamos falando que por ser j ômega, porque percorre todos os valores do eixo imaginário, isso vai ser equivalente a uma circunferência de rádio 1. Só que nesse caso temos sigma 1 que é menor que zero. Logo, então, temos que existe uma circunferência, mas vamos deixar isso aqui bem definido, E elevado a S1 TS é o mesmo que E é o mesmo que E elevado a sigma 1 vezes TS vezes E elevado a J ômega TS, certo? Só que aí já sabemos de antemão que isso aqui vai ser menor que 1, essa pequena parte aqui, menor que 1, né? Então, aí podemos escrever que vamos colocar aqui um círculo pequenininho, só para representar, né? E esse círculo também, né, possui o seu ângulo, né, varia de 0 até 2π e por aí vai, cujo rádio vai ser E elevado a sigma 1 TS, só que aí sabemos que isso aqui é menor que 1, né? Pronto. Então pronto, aí está. Esse é o mapeamento, né? Agora, o que passaria se a gente quisesse mapear qualquer outra situação, né? Eu sei, vamos mapear trajetórias que sejam paralelas, né, com o eixo real, né? O eixo horizontal, por exemplo, né? Nesse caso, a gente teria também uma mesma, poderíamos utilizar a mesma expressão para fazer algumas conclusões, né? Mas nesse sentido, a gente já pode, né, com essa pequena demonstração aqui, a gente já pode argumentar o quê? Que se o sigma, né, que é a parte real, né, ela é negativa, então você vai ter sempre um mapeamento dentro do círculo unitário, né?
Se você ter um sigma que é maior que zero, ou seja, positivo, você vai ter um mapeamento externo, né, ou exterior ao círculo unitário. Ou seja, se a gente for, já sabemos de antemão por teorias clássicas e por teorias preliminares, a estabilidade de sistema em tempo contínuo, quando você tem polos no semiplano esquerdo e esses polos são negativos, você tem estabilidade, né? Então, podemos resumir que para você ter estabilidade, ou preservar estabilidade, ou de qualquer maneira, para garantir estabilidade no plano C, você tem que ter seus polos dentro do círculo de rádio 1, certo? Consequentemente, se eu tivesse um sistema cujos polos, né, estão sobre essa trajetória aqui que eu defini como sigma 2, esse eixo vertical, então automaticamente eu já sei que esses polos vão ser mapeados fora do círculo unitário, consequentemente, eu posso também afirmar que há instabilidade no sistema, né? A mesma coisa acontece se colocamos os polos sobre o trajeto que foi desenhado aqui como sigma 1. Aí, nesse caso, por ser um número que possui parte real e parte real negativa, pois eles vão ser mapeados no interior do círculo unitário, consequentemente, você vai ter estabilidade, né? E por aí vai, né? Basicamente é isso. Sim, se a gente quisesse colocar isso aqui, ó, o mesmo plano é esse, certo? O mesmo plano é esse, certo? Se a gente quisesse o mesmo plano é esse, certo? E colocasse uma coisa tipo isso aqui, né? Tipo, eu vou colocar aqui aliás, vou colocar em amarelo. Se a gente colocasse aqui, né? Tipo, esse aqui é o ponto ômega S sobre 2, né? Positivo, J, né? Aqui vai estar o menos J ômega S sobre 2, certo? Mas eu quis colocar essa trajetória aqui, vamos supor, né? Essa trajetória aqui de um contorno, mas tipo, não é um contorno, é uma trajetória que eu coloquei aí e ela passa em J ômega 1. Aí eu vou ter uma outra trajetória por aqui, né? Vamos chamar de J ômega 2. Aí vou colocar uma outra aqui também, por exemplo. Só que aqui vai ser menos J ômega 3, né? Sabemos de antemão, né, que todas essas frequências estão entre menos ômega S sobre 2 e ômega S sobre 2, ou seja, respeitando o teorema de amostragem, né, de Shannon, certo? Mas não é isso que me interessa assim pontualmente, né? Vamos dizer que eu tenho aqui uma parte real e uma parte imaginária. Se a gente faz um mapeamento, vou colocar aqui o plano C, tá? Se eu coloco o plano C, a gente vai ter o que aqui? Um círculo também de rádio unitário, imaginário também. Imaginário que eu digo, vamos partir do pressuposto que a gente conhece, né? Esse círculo. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, tem um círculo aqui, a ideia é essa. E aqui temos o que então? Temos que, se a gente assume no primeiro caso, então, por exemplo, eu tenho S, certo? Sigma varia infinitamente, certo? De menos infinito a mais infinito. Só que aqui podemos colocar já mais J ômega 1, por exemplo. Ou seja, para esse caso a gente tem que C é igual a E elevado a sigma Ts mais, perdão, vezes J ômega 1 Ts. Bom, certamente ômega 1 e TS definem o quê? Definem
um ângulo, certo? E é elevado a sigma ts, sendo que sigma pode variar e sigma pode ser positivo ou negativo, pois vai certamente fazer o quê? Isso aqui é o mesmo que um eixo, né? Porque eu vou ter um ângulo definido, né? Eu vou ter tipo E elevado a sigma ts vezes cosseno de ômega 1 ts mais j seno de ômega 1 ts. Sigma não é conhecido, ou seja, ele pode variar entre menos infinito e infinito. Se for infinito ou tendendo a infinito, então você vai ter um crescimento do eixo. Já se for tendendo a menos infinito, você vai ter um eixo cujo módulo tende a zero, né? Ou seja, você vai ter um eixo, vou colocar aqui basicamente assim, certo? Com um ângulo aqui que vai ser ômega 1 ts, e isso aqui vai ser sigma tendendo a mais infinito. Já se eu tivesse com o mesmo ângulo, mas o sigma estivesse tendendo a menos infinito, a coisa é diferente. Ou seja, o módulo tende a reduzir até chegar a zero. Então eu vou colocar mais ou menos uma coisa assim. Tá? Opa. Menos infinito. Ou seja, ele vai ficando cada vez menor, né? No seu módulo, né? Então, continua o mesmo ângulo, mas o módulo continua indo, certo? Até um dia ele chegar a zero, né? Basicamente é isso. O que eu acabei de mostrar aqui serve para os outros dois casos, menos j ômega 3 e j ômega 1, sendo que menos j ômega 3, aliás, para j ômega 2 é a mesma coisa, né? Tipo, C vai ser igual. Ômega 1, ele é um pouco maior que ômega 2, né? Então, para ômega 2 teríamos a mesma situação, só que como ômega 2 é menor, então o ângulo também será menor, logo a rotação dele no plano C é menor também, né? Então a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, tá? E aqui terá ômega 2 ts. E mais uma vez, se sigma tende a infinito, pois então será igual a esse eixo na cor amarela. Se sigma tender a menos infinito, pois então ele tende a zero, mas seguindo com a mesma orientação imposta por ômega 2. E aqui está, né? Sigma tendendo a menos infinito. E por aí vai, né? Desse jeito, então a gente também conclui da mesma maneira. C é igual a sigma ts, só que cosseno de ômega 2 ts mais j seno de ômega 2 ts. Pronto. Agora, o que acontece quando é menos j ômega 3? Bom, aí o ângulo, o único que está mudando é o que? É o sentido, né? Num sentido horário, que geralmente, perdão, sentido anti-horário quando for positivo, agora no sentido horário, se for negativo, o único que vai mudar é o sentido, né? Do giro. Mas não muda absolutamente nada no sentido de que continua sendo um eixo, né? No plano C. Então, vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar sigma menos j ômega 3. E temos C igual a E sigma ts cosseno de. Aí teríamos cosseno de quê? Cosseno de ômega 3 ts, só que agora já não terão mais j, sino menos j seno de ômega 3 ts. Isso certamente muda o quê? Muda simplesmente que a projeção, né, do vetor não vai ser sobre o primeiro quadrante, sino sobre o quarto quadrante. E nesse caso teríamos que esse vetor seria
estaria para baixo, né? Então, eu vou colocar aqui na cor verde, não, para que fique melhor. E aí, só que aqui teríamos um ângulo que vai ser menos, né? Menos não, vamos colocar melhor assim. Quer dizer, usando a identidade de Euler, é isso aqui, ok? Só que se a gente não utilizar a identidade de Euler, a gente sabe que isso aqui, na verdade, é o mesmo que E elevado a menos J ômega 3 TS. E a gente, a partir dessa notação, já pode dizer que o ângulo não foi ômega 3 TS, que o ângulo foi menos ômega 3 TS. Então eu vou colocar aqui assim, desse jeito, menos ômega 3 TS, o que nos dá uma clara noção de que existe um movimento no sentido horário, né? E aí o que podemos concluir sobre o módulo é exatamente igual aos outros casos, né? Positivos. Então, pronto, é basicamente isso, tá? Mas se a gente junta essas duas situações, isso explica por que o mapeamento do plano S para o plano C é daquele jeito. Porque enquanto estamos no eixo imaginário, efetivamente ele me devolve o quê? O contorno de uma circunferência. Enquanto estamos indo para o infinito, são como se a gente tivesse trajetórias, né, paralelas ao eixo real, né? E a gente observa que as trajetórias que vão para o infinito, 3 e 4, evidentemente se transformam em trajetórias que correspondem, né, a, a linhas retas, né, ou vetores, em outras palavras. Ou seja, que isso aqui, essa trajetória aqui que a gente desenhou aqui, ela pode ser tranquilamente representada por um vetor, né? Então é como se isso aqui estivesse indo para 3 e depois estivesse indo para 5, né? Se esse gap, se gap tende a 0, então de 2 para 3 vai ser um dia e a mesma coisa. Se esse gap tender para 0, essa conexão entre 2 e 3 um dia será exatamente igual ao eixo real do semiplano esquerdo em si, né? Então, o caminho entre 2 e 3 será digamos que será, vamos colocar aqui, será paralelo ao eixo real, parte negativa, do plano C. Pronto, né? Então aí está, né? Bom, feito isso, então a gente pode também agora mapear um eixo, né? A gente mapeou aqui, né, uns eixos verticais e uns eixos horizontais, mas como seria o caso em que a gente quisesse mapear um eixo qualquer com ângulo e com, com módulo e com uma certa inclinação? Me explico melhor fazendo isso aqui, ó. Por que estamos falando de mapeamento então? Porque certamente eu posso ter uma função de transferência, saber se os polos e os zeros no plano S e eu quero saber como é que isso vai se comportar lá no plano C. Então, para isso, vamos considerar o caso em que eu tenho um plano S, e eu tenho um eixo, mas vamos definir esse eixo como sendo tipo um vetor, né? Tipo, eu tenho, né, um certo ângulo para ele, vamos chamar beta. Certamente aqui vai estar a parte real, sigma, e aqui a parte imaginária, j ômega. E estamos no plano S, né? Só que aqui a gente vai fazer, se temos beta aqui,
qualquer ponto nesse eixo aqui, ou nesse vetor aqui, esse eixo, melhor, vamos chamar de um eixo aqui qualquer, um subespaço invariante, esse eixo aqui, ele tem uma amplitude, né? Então, vamos supor que a amplitude dele, vamos tirar essas reticências então, e vamos colocar uma amplitude. Vamos colocar a ver, vamos colocar na verdade um ponto aqui e vamos projetar ele nas duas parcelas, né? Então a gente vai ter um sigma 1, vamos colocar aqui e vamos projetar ele aqui e vamos colocar um ômega, né? Ou seja, a partir dessas informações temos que tangente de beta é igual a ômega sobre sigma 1, certo? Mas a gente sabe também que se a gente for para o plano C, vamos colocar isso melhor por aqui, tá? Porque senão não vai dar espaço. Então vamos colocar aqui. Sabemos que tangente de beta, aliás, vou tirar isso aqui. Tangente de beta é igual a ômega sobre sigma 1. Sabemos então que no plano C eu vou ter uma coisa assim, né? Esse é o plano C. E a gente tem então o quê? Sabemos que C, como C é igual a E elevado a S, TS, e sabemos que S é igual a sigma 1, né? Vamos supor que eu tenho aqui, né? Esse pontinho que eu escolhi aí, né? Esse pontinho aqui de amostra, né? Sigma 1 para ômega, só que ômega pode variar, né? E eu também posso variar beta, que é o ângulo. Ou seja, que esse ponto aqui é uma representação de um ponto genérico que possui, que está associado, né, a um eixo que possui orientação beta e possui uma projeção sobre o eixo imaginário igual a ômega, né? Então, nesse caso, aí a gente tem S igual a sigma 1 mais J mais ômega. Só que ômega é o mesmo que tangente de beta vezes sigma 1, né? Logo, Z é igual a E elevado a sigma 1 mais J sigma 1 tangente de beta vezes TS, ou seja, temos E elevado a sigma 1 TS, que já me vai dar um módulo garantido, né? Porque se esse sigma 1 está para esse lado, ele é positivo, então ele vai dar, já sei que o módulo em C vai ser uma coisa maior que 1. E por outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho cosseno de quê? Cosseno de sigma 1 tangente de beta, né? Vezes TS. Mais J seno de sigma 1 TS tangente de beta. Pronto. E é dessa maneira que a gente consegue já deduzir o que vai acontecer, né? Por quê? Porque beta, ele é fixo, né? Mas ômega, ele pode variar, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, na verdade? Se eu vario beta, cadê? Bom, de fato, então. Nesse caso, temos sigma 1 que já é conhecido e temos beta e ômega. Só que beta, ele está representando de alguma maneira a variação que eu vou ter em ômega. E vice-versa, a variação em ômega é
vai variar também beta. Então, nesse sentido, o que temos aqui? Temos uma correspondência, né, unívoca entre beta e o que vai acontecer com a posição desse ponto em questão lá no plano C, né? E a gente pode observar isso de maneira sistemática da seguinte maneira. Quando sigma 1 é igual a zero, sigma 1 vale zero, ou seja, ele vai estar no plano, ele vai estar aqui, na origem, né? Então, se ele estiver na origem, é porque sigma 1 vale zero, logo ele parte da onde? De e elevado a zero igual a 1, ou seja, em C ele começa em 1, certo? Então, eu poderia dizer o seguinte, bom, se sigma 1 vale um número maior que zero, ou seja, positivo, ele vai partir de um valor extremamente, de um valor afora do círculo unitário. Então, eu vou desenhar aqui, mais uma vez, um círculo unitário que me sirva como base, certo? E a gente vai colocar aqui o que? Esse beta, ele vai variar, né? Então, eu vou começar com beta valendo 0, beta valendo 45, ou π sobre 4, π sobre 2, π sobre, perdão, 3π, π sobre 2, 3π sobre 2, π, né? E por aí vai, né? A questão, então, agora é fazer o quê? Vamos ir variando, né? Então, podemos começar em 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π. Podemos colocar 5π sobre 4, 3π sobre 2, até chegar a 2π, né? Mas para a gente não ficar fazendo isso, a gente também pode pensar da seguinte maneira. Se sigma 1 vale 0, é porque eu estou no eixo imaginário, então certamente ele vai partir aqui. Então podemos pensar em várias situações, eu vou colocar elas aqui bem pequenas, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Na verdade eu vou fazer aqui mesmo, então o eixo pode estar aqui, né? Pronto. Por exemplo, né? Então, bom, sigma 1 pode estar aqui, sigma 1 pode estar aqui, sigma 1 pode estar aqui, né? Ou seja, positivo valendo 0 e negativo. Quando ele é positivo, certamente isso vai dar um módulo que vai estar fora, né? Certo? Vai estar fora. Só que beta, por sua vez, ele vai variar, né? Então, para eu variar beta e deixar sigma 1 fixo, é porque eu vou certamente modificar ômega. Mas isso significa modificar beta. Por isso aqui na expressão a gente tem beta e a gente consegue ver que variando beta e deixando fixo sigma 1, então a gente vai partir de um ponto qualquer, né? Podemos colocar sigma 1 uma circunferência podemos desenhar da seguinte maneira. Bom, eu vou fazer o seguinte, beta, ele vai variar, né? Se ele vai variar, podemos colocar uma variação de 0 a π, né? Então, sabemos que de 0 a π, o que está aqui se transforma em uma circunferência, né? Que vai de 0 a π, uma semicircunferência. Mas a questão dela é que eu vou passar por aqui, né? Certo? Eu vou ter uma circunferência, certo? Mas ao mesmo tempo, eu estou variando, quando eu vario beta, também vario um módulo, né? Eu vario o módulo também.
Vejamos aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. Na verdade, eu vario beta de 0 a π, mas sigma 1 pode variar. Se sigma 1 está aqui, então ela vai começar em um valor muito para fora, né? Certo? Então, isso aqui vai dar uma circunferência, mas a circunferência tem um certo movimento em função de sigma 1, né? Então, sigma 1 sendo muito positivo, vai dar um ângulo muito grande aqui. Logo, isso vai influenciar em que ponto da circunferência eu vou estar. Mas, em compensação, também, sigma 1 muito positivo vai aumentar o módulo desse ponto em relação à origem, né? Então, eu posso dizer que eu posso começar aqui, né? Eu posso passar pela origem, né? Que passar pela origem significa, em outras palavras, passar pela origem aqui no plano S significa passar pelo número 1 no plano Z, e passar por um número muito negativo significa, em outras palavras, ir em direção à origem, né? Ou seja, nesse caso, pensemos na possibilidade em que sigma 1 vale 0, por exemplo. Se sigma 1 vale 0, isso aqui vale 1, e se isso aqui vale 0, então aqui vai dar vai dar 1, né? Cosseno de 0 vai dar 1, então parte daqui, certo? Só que aí eu começo a tornar sigma 1 negativo, então eu vou começar a sofrer uma mudança. Então, eu vou sofrer uma mudança tanto no rádio da circunferência quanto, vou colocar melhor assim, ou seja, quando eu vou girando isso aqui, se eu vou girando isso aqui, eu vou ganhando o quê? Eu estou modificando o beta, certo? Mas quando eu modifico o beta, eu também estou modificando sigma 1. Então, na verdade, o que a gente quer fazer aqui é o quê? Que sigma 1 ele é responsável por modificar também beta, mas ao mesmo tempo também modifica ômega. Então, na verdade, o único parâmetro que terminou aqui independente é o sigma 1, que tanto está no módulo quanto na face, né? Então, modificando o sigma 1, eu vou percorrendo, né, sigma 1 tanto no semiplano direito, na origem, e o semiplano esquerdo. Quando estou entrando no semiplano esquerdo, eu vou obter o quê? Um valor negativo em sigma 1. Logo, o módulo tende a ser menor que 1, cada vez menor. Então, nesse sentido, eu posso dizer aqui, ó, eu posso ter esse aqui, um sigma 1 aqui, eu posso ter esse sigma aqui, ó, ou eu posso ter esse aqui. Ou seja, tenho vários sigma. Entre mais longe esteja da origem, no semiplano esquerdo, eu vou estar mais negativo, logo o módulo fica mais próximo de zero. Então, é basicamente isso. Eu vou fazer aqui sigma 1 linha, 2 linhas e 3 linhas, para a gente ter uma noção. Quando é sigma 1, então está aqui, ó. Quando é sigma linha, vou fazer ainda melhor, assim, porque o desenho tem que ser bem coerente com o que eu venho falando, né? Então, eu vou ter aqui um sigma 1, aí ele vem aqui, e aqui está sigma 1 linha. Já que depois tem sigma 1, 2 linhas, aí sigma 2, sigma 1, 2 linhas, né? Só que aí depois vem sigma 1, 3 linhas, que é menor ainda. Então, sigma 1, 3 linhas. E por aí vai. Claro, entre mais negativo, será isto aqui tenderá a zero. Então, a ideia é que isso aqui um dia chegue a zero, né? E que passaria então se fosse sigma 1 muito positivo?
Então isso tende a ser elevado, certo? E certamente eu já estarei fora, né? Então provavelmente eu vou estar fora disso aqui, do círculo unitário, né? Então aqui seria, se vou colocar em amarelo inclusive, sigma 1, que seria aqui o amarelo, né? Então na verdade, isso aí é o que se conhece como uma espiral, né? Logarítmica, né? Praticamente. E essa espiral logarítmica, ela vai reduzindo sua amplitude em função do ângulo, né? E é isso que está acontecendo. Esse mapeamento aí é importante também, né? Bom, mas diante de tudo isso, a gente observa que aqui utilizamos para fazer o mapeamento uma expressão que é bem comum, né? Que é a expressão do z igual a e elevado a sts. Entretanto, né, se a gente for substituir, eu já conversei em alguns outros encontros, que a substituição dessa transformação dentro da função de transferência em tempo contínuo no plano S não é, não é satisfatória porque ela nos entrega infinitos polos, né? Pelo fato é que você tem, pela identidade de Euler, né? E elevado a STS me vai dar funções harmônicas, e funções harmônicas pues têm periodicidade, e consequentemente você vai ter vários polos, infinitos polos, ou infinitos zeros, tanto faz, dependendo de como seja o número de variáveis S que você tiver no do numerador e no denominador. Então, como a gente já tinha conversado sobre isso, digamos que essa estrutura aqui, a estrutura E elevado a STS não é computacionalmente não é computacionalmente, digamos, viável para estudar, né, ou analisar, né, para analisar aspectos eh, aspectos, digamos, eh, de interesse na área de controle, né? Porque nesse caso, para falar de controladores, a gente precisa estudar alguns aspectos, como estabilidade, margem de fase, margem de ganho, etc, etc, né? Então, estabilidade relativa, absoluta, né? Então, essa estrutura não é legal, não é interessante, então é por isso que a gente utiliza uma certa aproximação, né? Essa aproximação poderia ser a aproximação de Taylor, que a gente sabe que a estrutura de Taylor para E, sabe, observação, né? Tipo, a estrutura de Taylor para que também é conhecida como a série de Maclaurin, né? Mas tipo, vamos colocar aqui como E elevado a x é igual ao somatório, né? De a ver se a expressão de Taylor é isso aqui, né? Se não estou errado. I igual a 0 a t infinito de x elevado a i sobre i fatorial, né? Se não estou errado, é isso mesmo, né? E o i fatorial, ele está associado justamente ah, com, deixa eu ver, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que aí, essa estrutura, ela não é uma estrutura fechada, porque tipo, computacionalmente você tem que ter muitos termos, por não dizer inviavelmente, impraticavelmente infinito, né? Mas como isso não é possível de ser implementado, então certamente a gente não vai utilizar essa expressão. E, bom, existem algumas observações, alguns comentários por aí, que essa estrutura
não é favorável, mesmo que você utilize uma quantidade significativa de termos, né? Então, a melhor estrutura para isso é a aproximação de Padé, né? É, vou colocar aqui, ela não é factível, não é essa estrutura aqui que é a expansão de Taylor, não apresenta bons resultados no, no não apresenta bons resultados, né? É, digamos que para síntese de controladores, né, tal, para o que a gente vem falando aqui não apresenta bons resultados, né? Mas podemos dizer que existe a aproximação de Padé. Mas a aproximação de Padé, ela funciona um pouco diferente, porque, de certa maneira, quando a gente fala, né, de trabalhar com sistemas em tempo discreto para poder digitalizar e implementar um controlador, a gente, a gente precisa, né, dessa aproximação, uma aproximação para o exponencial, E elevado a STS, certo? Mas a gente pode ter atrasos de tempo, a gente pode ter, entre outras coisas, né, que a gente precisa levar em consideração. Só que o atraso de tempo, em alguns casos, é fundamental, né, porque é o que chamamos de tempo morto, né, quando o sistema não responde no momento t igual a zero, né, no tempo t igual a zero. Então, de certa maneira, ela não é, digamos assim, essas expressões exponenciais não são, digamos que, fáceis de tratar computacionalmente usando apenas coisas como a expansão de Taylor ou a identidade de Euler, né? Não. Então, é provável que a gente precise em algum momento utilizar uma outra aproximação. Então, vejamos que a aproximação de Padé, né? Ela é basicamente isso aqui, ó. É E elevado a menos, vou colocar x, é igual, ok, é igual a é, 1 menos x sobre 2 mais x quadrado sobre 8 menos x3 elevado a x elevado a 3 sobre 48, 2, 8, 48. Opa. E aqui embaixo vai ser 1 mais x sobre 2 mais x quadrado sobre 8 mais x cubo sobre 48 e assim por diante. Essa aproximação de Padé a gente pode utilizar para inicialmente representar estruturas que levam exponencial na função de transferência, né? Então, imaginemos o caso disso aqui, ó. Eu tenho uma função de transferência desse tipo aqui, 2 elevado a e a menos ds sobre S mais 2. Isso geralmente é o que? Uma função de transferência que possui um atraso no tempo, que é o que conhecemos como retardo, né? E esse retardo a gente precisa tratar, só que ele está associado, né, tecnicamente falando, isso é o mesmo que 2 cosseno de ds, quer dizer, bom, aqui a gente sabe que isso pode ser desmembrado pela identidade de Euler em alguns, em duas parcelas, tudo bem, mas não vou fazer isso melhor. Vamos logo utilizar
a aproximação de Padé. Então, podemos dizer que aqui é elevado a menos ds, onde e elevado a menos ds é a mesma coisa que isso aqui, essa estrutura que está aqui. Só que a gente pode colocar ela ainda um pouco mais reduzida, né? Que é muito comum utilizar, né, também, é a aproximação de Padé de primeira ordem, né? A aproximação de primeira ordem de Padé seria o quê? 1 menos x sobre 2 sobre 1 mais x sobre 2, certo? É a aproximação de Padé de primeira ordem, tá? Com essa aproximação de Padé de primeira ordem e a gente substituindo ela lá, quer dizer, eu vou colocar aqui esse, né? Porque S sobre 2 e S sobre 2. Se a gente substituir isso aí, quer dizer, a gente pode manipular ainda, né? G de S igual a 2 sobre S mais 2 vezes 1 menos S sobre 2 e 1 mais S sobre 2. A gente pode manipular isso aí, né? Só que aqui faltou outra coisa, perdão. Aqui faltou... aqui faltou D, né? D e aqui faltou D. Então aqui também tem D e aqui também tem D. Né? E dessa maneira a gente pode dizer que a função de transferência pode ser aproximada por isso aqui. Observe que aqui utilizamos uma correspondência bem clara entre a aproximação de Padé e o conceito, né, de retardo, né? De atraso, né? Atraso de tempo, certo? Retardo, algumas vezes coloquialmente, dependendo do contexto, é conhecida como retardo também, né? Se a gente utiliza isso aí, então a gente vai ter uma estrutura, né? E ter uma aproximação. A gente pode ainda dizer o seguinte, mais uma vez, mudando de assunto um pouco, né? Notemos que Z é igual a E elevado a STS, certo? Só que a aproximação de Padé tem um negativo, né? Então, como tem um negativo, a gente vai ter que fazer a mudança de sinal, mas isso não é problema. É o mesmo que eu fazer a aproximação de Padé disso aqui. Né? Que vai dar igual, se for de primeira ordem, vai ficar exatamente o quê? 1 menos, né? Vai ficar 1 menos STS sobre 2 sobre 1 mais menos STS sobre 2. Conclusão, temos o que? 1 mais STS sobre 2 sobre 1 menos STS sobre 2. Nesse sentido, se você manipula ainda isso aqui, e olha que isso aqui na verdade é somente uma aproximação usando Padé, né? Concluindo aqui, então, teríamos o quê? Na verdade, isso nos leva, essa primeira aproximação nos leva curiosamente a uma outra coisa que a gente conversou em um outro momento, que é a aproximação por integração numérica, né? Regressiva e progressiva, né? Então, e quando a gente junta as duas coisas, a gente tem uma expressão lá, essa expressão certamente nos vai lembrar isso aqui, né? Ou isso aqui nos vai lembrar esse momento lá no passado, né?
Então, temos que logo C é igual, perdão, aproximadamente igual a que. Manipulando isso aqui nos vai dar 2, podemos colocar 2 mais STS sobre 2 menos STS. Pronto. Se a gente quiser isolar S, isolando S, temos o que? Bom, isolando S, teríamos que manipular aqui, né? Pues, vamos manipular aqui rapidamente, então ficaria C 2 menos STS igual a 2 mais STS, né? Só que como a gente vai isolar, então fica C menos C STS, né? Menos STS igual a 2 menos 2Z, né? Dessa maneira, a gente tem aqui o menos, então muda lá, o S ficaria, a gente pode mudar de sinal lá do outro lado, então vai ficar 2C menos 2, e aqui vai ficar 2, na verdade não, vai ficar TS, S, C mais 1. E aqui fica, porque já mudamos de sinal, então fica 2, C menos 1. Logo temos que S é igual, podemos escrever assim, né? Tá? Opa. Podemos escrever como isso. C menos 1 sobre C mais 1. Essa aqui, então, temos que S é igual a 2 sobre TS, C menos 1, C mais 1. Ou seja, essa aqui é conhecida como transformação bilinear, e de alguma maneira a gente já conversou sobre ela nos primeiros encontros, né? Lá, aqui, transformação bilinear. Pronto. Com essa transformação bilinear, a gente já pode, certamente, fazer algumas conversões, né? Então, por exemplo, vamos pegar essa mesma função de transferência que está aqui. Seja 2 sobre S mais 2. Se eu colocar, observe que a transformação bilinear, ela leva em consideração o tempo de amostragem, né? Então, daqui para lá é basicamente o quê? É fazer um estudo estratégico de como se aplica isso. Então, se eu quero passar uma função de transferência em tempo contínuo para do plano S para o plano C, é porque eu tenho que ter um outro critério, que é o tempo de amostragem, assumindo que ele é 0.01, né? 10 milissegundos, né? Então, é o mesmo que uh, 1 sobre 100, peraí. Então, temos logo GDS seria igual a 2 sobre 2 sobre TS vezes C menos 1 vezes C mais 1 mais 2. Manipulando algebricamente isso, levando em consideração que tem 0.01, ou seja, 1 sobre 100, aí a gente pode manipular tudo isso. Divide tudo por 2, multiplica tudo acima e embaixo por
perdão, divide tudo por 100, né? E a gente vai ter um resultado aí que condiz com isso aqui, né? Vamos primeiro dividir tudo por 2, depois temos 0,01, que é 100. Então na parte de embaixo vamos ter 200 aqui. Isso aqui se transforma em 200. 200 vezes C vai dar 200C, mas tem também 200. Vamos multiplicar tudo por C mais 1 melhor, né? Então fica 2 vezes C mais 1. Né? Lá multiplicando embaixo vai ficar 2C mais 1. E vai ficar 200 vezes C menos 1. Né? Pronto. Daí a gente tem que GDS vai dar igual a... aqui teremos 2C, temos 200C, então vai dar 202Z mais menos 1, menos 198, né? Então temos 2C mais 1 lá em cima e temos 202C e temos 2 mais menos 200, menos 198. E aí está. Observemos que eu tinha um polo real em menos 2 e agora eu continuo tendo um polo, certo? Em menos 198 sobre 202. Isso certamente é um número menor que 1, ou seja, estamos realmente dentro do plano Z, dentro da origem, perdão, dentro do círculo unitário, o que é verdade, né? Agora, eu não tinha zeros, e agora eu ganhei um zero em menos 0,5. Então, vamos fazer uma breve associação. Eu tinha um plano S, eu tinha no plano S, eu tinha aqui ó, um polo em menos 2, e agora no plano S, no plano Z, perdão, eu vou ter, aqui está o meu círculo unitário, se eu tinha um polo em menos 2, agora eu vou ter um polo em menos 198 sobre 202. E vamos colocar ele por aqui. Mas ele está certamente abaixo, antes de menos 1, portanto ele está dentro da circunferência. E temos um zero em 0,5. Aqui está 1, aqui está um zero. Pronto. Está feito. Certo? E aí está. Ou seja, de fato, o mapeamento é uma relação unívoca entre polos. Agora não podemos dizer o mesmo sobre os zeros. Tanto é que aqui a gente não tinha zeros e agora a gente tem um zero justamente no plano Z. Se a gente fosse criar o lugar geométrico das raízes, a gente sabe que o lugar geométrico das raízes disso aqui é para lá. E a gente sabe que o lugar geométrico das raízes estabelece que a trajetória do lugar geométrico das raízes começa no polo e termina em um zero. Só que aqui é um zero que vai ficar lá em menos infinito, né? Ou seja, que segundo essa teoria aí, essa concepção, né? Esse zero está em menos infinito, mas, poxa, não tem zero, né? A verdade é que não tem um zero. Mas quando a gente mapeia, observa que aparece um zero. E esse zero está em menos 0,5. É como se de alguma maneira, para eu poder fazer o mapeamento, eu precisava ter uma trajetória. Então aquele zero no infinito ele veio parar agora em menos, perdão, em... Opa, eu coloquei aqui... Veio parar em
em menos 0,5, né? E aí está, ó. Aqui é, vamos supor que isso aqui é tanto, tal, aqui é 1. Eu acho que o desenho não está ajudando muito, mas eu vou, agora sim, eu vou colocar isso aqui, ó. E menos 0,5 é aqui. É como se eu tivesse aí. Pronto, certo? Então, era necessário realmente ter um zero? Era. Mas isso, na verdade, a gente tem uma explicação para isso, né? Bom, essa seria a situação, né? Utilizando o mapeamento, né? A gente já sabe o que acontece de um plano para outro, né? Bom, essa transformação bilinear nos permite, né, analisar, né, como é que eu pego o que eu tenho no plano S e mando para o plano C. Praticamente é isso, né? Mas para só finalizar isso aí, eu posso pegar o MATLAB, né, aqui, ó, e eu faço aqui alguma coisa relacionada com o que eu falei aqui agora. Uma dessas coisas é utilizar, né, esses exemplos aqui e a gente fazer uma breve, vamos aqui, ó, doc. No MATLAB tem uma coisa chamada C2, 2D, de contínuo para discreto, né? Essa instrução C2D, ela basicamente diz o quê? Ela diz que você pode, né, converter um modelo de contínuo para discreto e você utiliza duas coisas, um sys e um ts. O sys, na verdade, é como se fosse um tipo de dado interno do próprio MATLAB que contém, né, um modelo linear, né? E o ts é o tempo de amostragem. Então, na verdade, o que podemos fazer aqui? Só a maneira de exemplo, para que fique bem claro isso aqui, ó. Eu vou somente aumentar aqui a letra. E vamos fazer o seguinte, vou declarar um sistema com a função tf. A função tf, ela recebe dois parâmetros em forma de vetor. Um vetor que contém os coeficientes do numerador, eu vou colocar o número 2, e lá no denominador eu vou colocar 1 e 2 para representar S mais 2, né, que seria a função de transferência, o denominador da função de transferência. E aí você dá Enter e ele gera uma função de transferência em tempo contínuo. Por outro lado, eu vou passar agora sim, a utilizar essa função aqui, contínuo para discreto, e eu vou passar o sistema e vou passar o tempo de amostragem, mas o tempo de amostragem aqui é 0,01. Aí ele vai me dar isso aqui. É bem diferente do que a gente tem, né? Evidente, né? 0,198 sobre C menos 0,9. Nunca deu parecido com isso aqui. Mas o próprio MATLAB faz um esclarecimento sobre o método que vai utilizar. Por default, ele utiliza o COH, que é como se, em outras palavras, utilizasse um amostrador. E a gente viu que o amostrador é o quê? É a função de transferência sobre S, ganhando um polo na origem, certo? Calcula a transformada inversa, a transformada C daquilo e multiplica por C menos 1 sobre C, que é uma parcela de uma transformação em C do zero order whole, que seria o retentor de ordem zero, né? Só que a gente pode mudar isso para bilinear, usando a transformação bilinear. Então, usando a transformação bilinear, é só colocar entre apóstrofes Tosting, né? E aí temos uma coisa um pouco mais parecida, né? Notemos que realmente 198 dividido 202 dá 0,9802, ou seja, deu isso aqui. Essa parte daqui embaixo está ok. Agora a parte em cima deu 2C mais 2, né? Na verdade, eu que coloquei aqui... É isso mesmo. Na parte aqui dava 1, né? Na verdade é isso aqui, né? Notemos que aqui é 1, né? O 0 que ele me está dando está na posição 1. E eu coloquei aqui como 0,5 quando na verdade era 1, né? É porque aqui eu botei esse 0,5, mas aqui era um 2, né? E eu tirei o número 2 aqui. Era aqui o 0, né? Porque isso aqui, né? Temos
2c mais 1 igual a 0, o que vai dar c igual a menos 1. Um 0 em menos 1. E aí temos que, efetivamente, o lugar geométrico é esse aqui. Né? Pronto. E aí, então, observando de cara essas coisas aqui, a gente já determina, né, que efetivamente o sistema ele possui um zero em menos 1, que é aquele zero que está menos infinito lá no semiplano esquerdo do plano S, e aqui efetivamente usando a função de transferência discreta, notamos que efetivamente acontece isso. Tá? Então, é basicamente isso. Assim. Pronto, é isso mesmo. Agora, se utilizamos o zero order hole, a gente sabe que isso aqui, para ser discretizado, seria GDS é igual a Z, vamos colocar em outras palavras, GDC vai ser igual a C menos 1 sobre C vezes a transformada Z de GDS sobre S. Ou seja, a gente teria que ter a GDS é isso aí sobre S, vai ganhar um polo na origem, calculamos a transformada C de isso por frações parciais e posteriormente multiplicamos por C menos 1 sobre C. O que a gente vai ter aí de cara? Pois vamos ter provavelmente um denominador valendo 1 e no numerador a gente vai ter algum C menos alguma coisa, né? Algum C menos alguma coisa, exatamente. Ou podemos ter, na verdade, no numerador, vamos ter um C vezes isso aqui nos está sugerindo, de acordo com o resultado que tivemos lá, perdão, que essa transformada inversa aqui, ela pode ser tranquilamente uma coisa como sendo beta um número que certamente vai ser 0.982. Claro, o sea que a transformada pode ser aproximada por isso, né? Uma maneira rápida de poder calcular a transformada é isso aí. G de S sobre S vai ser 2 sobre S vezes S mais 2. A transformada inversa disso me sugere que seja C sobre Z menos beta, sendo beta 0.982, e multiplicar por C menos 1 sobre C vai dar C menos 1 sobre C menos beta, sendo 0.9802, e aí temos uma certa coerência entre as duas coisas, né? É basicamente isso.